Bom, pessoal, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Todos Bem, graças a tranquilos, abençoados por Deus, firme. Você que está aí assistindo esse vídeo com a gente, não se esqueça, né, de nos ajudar ao crescimento desse canal, fazendo sua inscrição, deixando seu like, fazendo seu comentário e principalmente deixando a sua pergunta para o próximo Trocando Ideia que a gente vai fazer aqui. Então nós vamos pegar um grupo aqui na Casa de Recuperação, sentar em volta dessa mesa, né, e compartilhar as experiências que a gente tem, as desesperanças que já fizeram parte da nossa vida e toda a esperança que hoje tem tomado conta do nosso coração em relação ao nosso futuro. Então a gente é agraciado por Deus, não podemos negar isso, nem todo mundo tem a chance que a gente teve, né? Deus, ele nos alcançou de uma maneira assim muito importante, sabe, dando um novo sentido para a nossa vida. Então a gente tem no nosso coração compartilhar o que nós vivemos para abençoar a sua vida. Então deixa a sua pergunta aí para o próximo Trocando Ideia, né? E a gente vai te responder da maneira que a gente conseguir, tá bom? Bom, rapaziada, nós vamos falar sobre dependência química hoje aqui, assunto pouco conhecido, né, por todos nós. A gente não entende muito disso. O Diego já deu uma risadinha ali, né? Mas a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês assim, né, qual foi o momento mais difícil da vida de vocês na questão, né, da dependência química? Aí vocês veem aí qual de vocês vai começar respondendo, mas o momento mais difícil da sua vida quando você estava vivendo esse cativeiro terrível das drogas aí. Pode falar? Boa tarde a todos. O ponto mais difícil da minha vida, na minha fase de drogas, da drogadição, né, foi quando eu comecei a abandonar a minha família para poder usar a droga, né? Eu trabalhava, eu tinha um emprego, eu tinha uma família, eu era o provedor daquela família, eu fazia meu papel até começar a deixar de lado as minhas obrigações para poder usar a droga, né? Então, deixar de pagar contas primeiro, depois eu separei, que perdi meu casamento, e assim foi indo ladeira abaixo. E até os últimos dias, antes de eu pedir ajuda, eu comecei a deixar até mesmo as minhas higiene pessoal e até deixar de trabalhar para poder para usar droga. Então, a parte crucial para me poder pedir ajuda foi quando eu me olhei no espelho e eu não via que não era mais eu. Estava uma pessoa endemoniada. Mas literalmente mesmo. O mais difícil foi o desvincular da família, quando você percebeu que sua vida familiar já estava afetada, né? Sim. Quem mais? Momento mais difícil aí. Brian. Boa tarde, pastor Haroldo. Brian, deixa eu fazer uma pergunta. Sim, cadê o Toretto? É só nas telinhas. Boa tarde, pastor Haroldo. Boa tarde, meus irmãos. Tá, telespectadores que estão de olho no nosso podcast aqui. Bom, pastor, uma das partes mais difíceis que eu passei durante a minha fase, né, que eu estava no mundo, que eu estava no laço do pecado, foi eu estar tirando coisas de dentro de casa, até mesmo dos meus filhos, faltando com o meu compromisso como pai, como homem, né? Tirando daquilo que eu precisava, né, de usar em casa para usar para droga, né? E eu tenho muita vergonha disso, pois em um momento da minha vida eu tive tudo e em outro, como deixei o inimigo ter me usado, ter me destruído, eu acabei perdendo tudo que eu havia conquistado. E não só isso, além de eu perder tudo que era meu, ainda fui tirar o dos outros, das outras pessoas, né? Isso é um motivo de muita vergonha pra mim. A gente vê o Arthur vindo aqui te ver, cara, e teu filho é uma criança assim fantástica, carinhosa, gentil, abençoador. Sempre quando ele está aqui, eu tô lá no escritório, daqui a pouco ele chega com um prato, um doce e tal. E assim, a droga te levou ao ponto de negar pro teu filho as coisas, de deixar faltar para ele as coisas? Exatamente. Em momentos que eu tinha dinheiro, às vezes, para levar ele no cinema, comprar um lanche, até mesmo um doce, eu mentia para o meu filho, né? Falava que eu não tinha nada, mas na verdade eu tinha e acabava deixando ele com os meus pais. Falava que ia ali conversar com não sei quem e blá blá blá, mas na verdade sempre é uma conversa fiada, né? É uma conversa fiada para ir atrás da droga, né? Quem estava aqui quando o Brian chegou? Só eu e você? De todo mundo que está aqui? Um dia... Ah, então tu pegou todo o processo dele, né? É bênção. Quem mais? O momento mais difícil, assim, que... Boa tarde a todos, boa tarde, pastor. Carioca. Acho que o momento mais difícil... Fala no microfone aí, pro pessoal te ouvir lá. O momento mais difícil é você saber que você está mentindo. Você sabe que está errado, mas mesmo assim você não consegue sair dessa algema, você não consegue se libertar.
E, e é um confronto bem difícil, porque tá todo mundo vendo que você está se destruindo e você está dizendo que não, que vai conseguir, que vai sair, e na verdade você não sai, você não consegue, e até o último momento você vai negando isso, que não, eu vou sair, eu vou conseguir, quando você vê, tu já está afundado de vez e não consegue. Dentro disso que você está falando, não sei se aconteceu com alguém aqui, mas eu já fui comprar droga chorando. Isso. As lágrimas escorrendo assim, com vontade de voltar para casa, né? De sair daquele corre, Chega daquele um rolê momento ali. que nem a droga mais te satisfaz, porque você Isso mesmo. usa e você, caraca, não tá me dando nem mais onda, não tá me Isso dando. mesmo. Você, teu corpo tá rejeitando e você continua insistindo naquilo ali e parece que é uma opressão de verdade, é uma força que você não se liberta, você não consegue sair daquele Esse meio. cair na real é bem difícil mesmo. Quem mais? Momento mais difícil. Boa tarde, pastor Haroldo. Boa. Boa tarde, as pessoas que estão no podcast. O momento mais difícil para mim na minha vida foi ter vendido minha casa, ter destruído minha casa e, que nem o Cleito diz, ter perdido a vergonha, né? De ter ido lá, por causa da droga, estar procurando um energético, né, de calmante para uma pessoa que estava sem futuro pela frente. E a partir do momento que eu recebi conselhos de umas pessoas que estavam de pé e que eu poderia ficar de pé, foi onde Deus entrou na minha vida e foi onde eu conheci de volta a vida. E a partir de hoje, pelo Senhor que é exemplo na minha vida, e não só o Senhor, como várias pessoas que hoje em dia estão de pé por essa causa, é gratificante ver as pessoas vivendo, sorrindo, sem a abstinência da droga. Para mim é muito grato estar respirando mais uma vez, que nem é vergonha de falar. Eu cheguei aqui todo costurado. Chegou baleado, né? Todo Quatro baleado. tiros? 4 tiros, cefado já estava praticamente, né? Mas Deus me resgatou, me deu uma luz lá no fundo do túnel que eu pudesse enxergar que eu conseguiria viver de novo, né? Sem as drogas. E hoje eu sou grato por essa casa, por Deus primeiramente, por essa casa, pelo Senhor. Às vezes me machuco muito, porque que nem eu falo para os meus irmãos direto, graças a Deus eles têm uma mãe, têm uma família, e graças a Deus eu também tenho uma família, que é Deus e vocês que estão aqui. Então esse é meu pilar, para continuar a caminhar, que eu sei que eu vou conseguir lá no fundo, eu vou ficar bem. E agradeço. Todo mundo aqui, todos nós, tivemos a vontade de parar. Mas chegou um momento que nós olhamos essa situação e a gente, já era, não vou sair dessa. E aí alguém se colocou no seu caminho, conhecido ou não conhecido, né? E isso foi como um abrir de olhos. Por exemplo, vamos lá. Eu me lembro de um dia que eu ficava assim, bem no meio do caminho. Então eu era o Mercado Livre do usuário. Ele chegava até a mim, eu subia no morro para ele, pegava e voltava. E esse dia, um cara chamado Bruno, né, Camarão, ele chegou para, né, e aí, tá suave lá em cima? E eu virei e falei, tá, quer que eu vou lá para você, Camarão? E eu estava com um cobertor sobre a cabeça. E aí ele falou assim, poxa, mas quem é você que você me conhece? Né? Quem é você que você sabe meu nome? Aí eu tirei o cobertor e falei, sou eu, sou o Haroldo. O que, mano? O que? Você é louco? Não, a droga faz isso. Esse cara foi embora e ele parou, literalmente, com os vícios por ver meu estado. Tá? Então, assim, meu estado era tão degradante, era tão terrível, né, que ele, daquele dia em diante, ele não mais usou droga. Vocês têm alguma história assim, semelhante a essa, algum momento semelhante a esse que vocês viveram? De alguém que chegou, abriu o seu olho, falou, pô, cara, que isso? Eu também fui, que nem o senhor já sabe também, eu fui 3 vezes para as ideias, né? Perante aquelas outras pessoas. E as 3 vezes que eu fui, eles me libertaram as 3 vezes. Então, tipo assim, a luz que brilhava em mim ainda tinha vida ainda. E foi onde eles falaram pra mim, vai procurar uma melhora pra tua vida, que a gente aqui ainda gosta de você ainda. Então há tempo de você se recuperar, pô. Senão, tu não tem ninguém por você. Aí a gente vai ter que fazer o que a gente não quer fazer pela sua vida. Que é fazer a sepultura, né? Então,
Dali eu tive um despertar. Se o meu próprio inimigo quer ver meu bem, Sim. então a luz que brilha atrás de mim ainda brilha ainda. Sim, Aí sim. foi onde eu procurei recuperação. Nosso irmão André tá metendo a maquita lá agora, não sei nem se tiver saindo aí na live aí, no áudio aí, irmão. Me perdoe, né, mas eu acho que ele queria estar aqui, aí ele decidiu meter marcha lá no trabalho lá, né, mas é bênção. E assim, eu acho importante isso porque pessoas encontraram o nosso caminho, nos convidou, né, para mudança, nos convidou para transformação, foram intercessor na nossa vida e tudo isso foi muito bom, tudo isso foi muito legal a gente viver. Mas como é que Jesus entrou nessa questão, né, de você estar nas drogas? Porque para a maioria das pessoas que estão vendo a gente lá, para a maioria das pessoas que trabalham aí, né, na questão social relacionada às drogas, dependência química não tem cura, tá? Então, assim, é só por hoje, irmão. Amanhã é outro dia. Se amanhã você ficar doente, voltar a usar, normal. É o que a gente espera de você. É o que a sociedade pensa sobre nós, tá? E aí, a gente vive um contexto totalmente confrontador a isso, porque eu não acredito numa cura só para hoje. Eu acredito numa libertação definitiva, duradoura. Tá? Um dos versículos que transformou minha vida, né, sempre aqui na palavra, minha recuperação está fundamentada, é o 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu caí na real de que o objetivo não era eu parar com uma coisa ou outra, mas era eu estar em Cristo. Se eu estivesse em Cristo, esses problemas teriam sido resolvidos, certo? Então, assim, como que vocês vivem essa história de gente que não acredita em vocês, né, mas aparece Jesus na história de vocês falando que sua libertação é possível? Boa tarde a todos, irmãos. Boa tarde, pastor Haroldo. Boa tarde, pessoal do YouTube. Primeiramente, eu sou muito grato de ter a oportunidade de estar aqui nessa casa de recuperação, porque, como todos aqui, já pegamos já no momento de achar que a gente não tinha mais jeito, né? Várias vezes Jesus trouxe alguém até mim para estar me tirando dessa vida, né? Quanto os meus pais, meus irmãos, até alguns amigos e os meus líderes da igreja também. Muitas vezes lá fora eu tentei lutar, como acho que muitos aqui que querem mudança, que estão aqui realmente querendo mudança, a gente no fundo a gente quer mudar, a gente quer sair dessa vida, só que é só para gente que sabe realmente o vício, o que faz com a gente, né? Então chega um momento que eu até lembrava dos meus pais, do meu filho, eu queria ter tudo isso de novo, só que quando eu pensava na droga, tudo mudava, parece que vinha um up lá em cima, assim, ela consumia tudo, só de pensar. Então eu não conseguia. É um monstro devorador. Mano. Devorador. Então acredito assim que Jesus usou muitas pessoas para tentar me ajudar e aquilo, Jesus não desiste da gente, não desiste. Eu sempre fui de igreja e no dia que eu pensei em acabar com tudo, pastor, porque para mim eu já estava cansado dessa vida, já estava cansado e aí eu queria desistir com a minha dor, né? Desistir em que sentido? Eu ia me matar. Você ia tirar a sua vida? Ia tirar a minha vida. O suicídio se fez presente? Se fez presente, Eu já tinha tentado matar uma vez, não deu certo. Já tinha tido uma tentativa? Já tinha tentado, mas não deu certo, graças a Deus. Aí eu tive 2 paradas de overdose, também não deu certo, amém. E essa foi minha 4ª, que eu estava, que foi a parte da minha vida assim, que eu já tinha perdido tudo. Que eu nunca cheguei a vender as minhas coisas para consumir. Sempre eu tinha um consumo. E foi antes de vir para cá, foi onde eu já estava na rua e mexendo no lixo e vendi. Vocês conseguem chegar um cara que nem o Caio morando na rua? Não tem como. Todo mundo fala, pastor. Todo mundo fala. Você parece o cara que cresceu no tapete da vovó, cara. Mas é aí que tá. Mas é bom o senhor falar isso, porque é aí que tá. Até para as pessoas que estão escutando a gente aí fora no YouTube, para vocês verem que o que a droga faz com a gente, para a gente levar muito a sério, porque hoje dou graças a Deus por essa casa, porque hoje o meu pai, minha mãe sempre esteve comigo, só que meu pai ele não levava tão a sério, né? Não tão a sério assim a droga na minha vida, porque ele achava que ele consegue. Uma hora para, né? Uma hora para, falta de vergonha e tudo mais. E hoje, da última visita que meu pai veio aqui,
ele fica muito feliz, porque ele viu realmente, né, que não é só eu, ele até perguntou, esses também são os alunos do internato, eles são. Então, tipo, ele viu que não é só comigo, que é uma coisa presente, que tem, é porque a gente não sabe até quando acontece com a gente, né, pastor? E isso é muito importante, porque para mim veio, quando eu entrei 2 meses na casa, foi até que, para mim mesmo, eu falei, cara, eu realmente, para mim, aquilo era tudo, né? Hoje, graças a Deus, eu me sinto liberto. Tipo assim, eu não sinto vontade, eu estou diferente, a minha cabeça é diferente, eu tenho saudade dos meus filhos, tenho saudade de fazer as coisas, eu quero voltar a trabalhar. E porque lá não tinha nada disso, né? Foi quando Jesus chegou até mim, eu vi quando estava no lamaçal, assim, tipo assim, já não tinha mais nada, pastor, porque até então, eu nos lugares perto de ali onde eu ficava num lugar que ficava só os nóia, né? Desculpa a palavra, mas eu ficava só ali, né? Não tinha outro lugar para me ficar, só no meio daquelas pessoas, né? Então eu ia todo dia pegar, tipo, nos restaurantes, eu pegava marmita, né? Só que chegava um momento que a pessoa do gerente chegava para mim e via minha situação, eu de óculos, né, sujo, mas de óculos, meio mal arrumado, mas, né, não numa situação tão precária. Então ele falava, pô, esse menino aí deve ter alguma coisa, tipo assim, ele deve ter um lugar para ficar, porque o cara tem óculos, cara e tal. Então eles começaram a proibir os lugares que eu pegava as marmitas. Tipo, você veio aqui ontem pegar marmita, pô, então você não vai pegar hoje, pô, entendeu? E começou a acabar minhas chances, entendeu? E aí foi onde que eu escutei Deus falando no meu coração que eu precisava de ajuda. E aí que eu vim atrás da casa de recuperação. Não, legal, que bom. E aí, mais alguém? Como que, Rafael, Jesus chegou na tua vida aí, Rafa? Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor Haroldo. Eu sou bem tímido. Ah, é nada. Logo falando. É, tá de conversa, pessoal, é nada. Então, o meu gatilho, assim, para mim procurar me recuperar foi quando meu filho me chamava para brincar e eu preferi usar droga. Quando ele falava, pai, vamos jogar bola. Muitas vezes eu jogava bola com ele, mas no efeito de cocaína, não conseguia olhar no olho dele, né? Aí até que veio a minha separação. Ali eu cheguei verdadeiramente no fundo do poço, porque Deus me deu uma mulher que era para me cuidar dela e eu estava acabando com a minha vida e mais com a vida dela. E quando chegou o fim do meu relacionamento ali, para mim, tinha tudo acabado. Eu já tinha conhecido essa casa em 2022, passei por ela, porém não dei valor, né? Aí voltei para cá de novo, graças a Deus ontem eu completei meus 3 meses, estou bem, né? Vou permanecer na casa, porque aqui Deus está trabalhando na minha vida e creio que está trabalhando na vida dos meus irmãos, né? Para mim, meu relacionamento estava perdido. Quando eu estava completando 2 meses aí de internação, aí minha mulher apareceu aqui e ela está comigo. Então, quem estiver nessa vida de drogadição tem que procurar uma ajuda. Se não procurar uma ajuda, fica difícil reconhecer que precisa de ajuda, porque tem gente que está lá e... Não admite, né? Não admite. Não adianta, não, preciso de ajuda. E tinha vezes que eu no quarto, na casa da minha mãe, usando droga, mandava mensagem para minha mãe no WhatsApp, mãe, agora eu parei de usar, não vou usar nunca mais. Minha mãe vinha do quarto dela, me abraçava, chorava, não dava 3 dias, estava lá eu de novo usando. Porque ali eu não queria uma mudança, eu queria só apenas cessar a tristeza da minha mãe. Mas eu estava preso ali, mas a partir do momento que eu falei, eu não quero mais, eu tomei uma decisão firme na minha vida e hoje eu estou aí, caminhando. É difícil, não vou falar que é fácil, é difícil, vem vir saudade, às vezes dá tristeza, às vezes vem coisa que queira tirar teu foco, mas eu penso assim, da onde que Deus está me tirando. É isso aí. Essa questão do tirar o foco, as pressões que a gente sofre, eu vou te dar essa palavra aqui, você que está assistindo a gente, mas eu sempre falo isso com vocês. A gente para de usar, não sente mais vontade, mas nós não estamos prontos para resistir às pressões da vida. E assim, precisamos entender que vício é lugar de refúgio. Se a gente não aprender a substituir o nosso lugar de refúgio, tá? Se a gente não trocar a droga, o álcool, a marginalidade, a prostituição pelo Senhor, então a gente sempre vai retornar para o lugar de onde a gente queria sair.
tá? E aqui, viver em comunidade, hoje nós estamos aí em 35 pessoas, mas, poxa, a nossa casa normalmente tem 55, 50 homens, né? É uma casa cheia. Não é fácil viver nesse monte de gente. É difícil você conviver com pessoas que pensam diferente de você, que querem coisas diferentes de você, que nem eu tenho um mineiro aqui de Betim, que mora lá na Ilha Bela, eu tenho outro carioca aqui, que mora entre a linha amarela e a linha vermelha, lá em Santa Cruz, tá entendendo? Aí eu tenho um de Cubatão, outro de São Vicente, outro de Praia Grande, eu sou de Itanhaém. Então, assim, a nossa cultura aqui dentro, ela é muito diferente. E nós não conseguimos extrair o poder da provação. O que Tiago fala para a gente? Feliz seja você quando você passar por várias provações. Tá? Porque a provação ela vai exercer em você fé. E o que nós, diante da provação, do momento difícil, queremos fazer? Resolver do nosso jeito ou desistir. Ou nós queremos justiça, ou nós queremos desistência. Né? Ó, o André está lá na febre com nós lá. O André, depois a gente pega ele, beleza? Mas vamos lá. Para pensar comigo. E a gente não aprende a exercer Deus como refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, no momento difícil, em vez da gente buscar o Senhor, a gente quer buscar justiça. Não pode ser assim. Ou a gente desiste. Então, a gente perde o foco. Quando que a vida vai pressionar? A vida vai pressionar o pai, a vida vai pressionar o esposo, a vida vai pressionar o funcionário. Olha a sobrecarga, cara, que veio sobre nós aqui nesses últimos meses. Sobre a minha pessoa, conta para pagar, dinheiro, contrata a pessoa, compra material, chega aqui, pastor, o que o senhor trouxe já acabou, vai, volta, poxa. Aí você chega em casa exausto, cansado, a família te quer. A esposa quer sua atenção, o filho quer você, quer jogar um videogame, quer bater uma bola, ele quer fazer alguma coisa. Então a vida está te pressionando e você precisa ter Deus como refúgio. Porque se eu for querer justiça com as próprias mãos, eu faço uma besteira. Se eu for olhar para trás, eu desisto. E aí nós não conseguimos aprender a tirar proveito do momento difícil. Então, o cara que é perrequeiro, pô, pastor, cala a boca desse cara. Não, eu não tenho que calar a boca desse cara, eu tenho que aprender a tratar meus ouvidos. O cara que fala do mundo, pastor, para, esse cara, o senhor precisa mandar ele embora. Não tenho que mandar o cara embora. Eu que preciso aprender a não sentar na roda do escarnecedor. O cara que está murmurando, olha só essa comida de novo. Não, eu não tenho que tirar esse cara do nosso meio. Pelo contrário, eu tenho que ser aquele que vou olhar para a fidelidade de Deus no pouco, ser grato a Deus do simples, louvando a Deus até pelo maná que cai, né, no deserto para que o povo dele possa alimentar, para que um dia a gente possa desfrutar de uma bênção ainda maior. Então a gente não consegue, irmãos, exercer Deus como nosso refúgio. A gente ou quer justiça ou quer desistência. A gente vive no tempo da lei, olho por olho, dente por dente, mas não consegue olhar que a graça de Deus está nos esperando, né, para fazer isso. Então, o que o Rafael falou sobre a pressão, sobre o foco, poxa, eu estou focado, já não tive lá atrás, é importantíssimo para nós aprendermos a extrair da dificuldade, né, a nossa permanência, a nossa sabedoria, a nossa paciência, porque lá fora a gente vai enfrentar barras muito mais pesadas que a gente enfrenta aqui. A gente vai enfrentar situações muito mais complexas do que a gente enfrenta aqui. Querendo ou não, hoje a gente está numa casa aqui dirigida pelo Espírito Santo, orientada pelo amor, direcionada pela palavra, vivendo da graça de Deus, de milagre. E lá fora, quando nós estivermos numa empresa com 50 funcionários, o único crente é a gente. Então, se não aprendermos isso aqui, a gente vai se perder. Né? Então é importantíssimo isso, tá? Sempre as pessoas aqui querem fazer algumas perguntas para mim, né? O Brian até chegou ali e falou, pastor, eu posso perguntar para o senhor? Eu falei, deixa para você perguntar lá, né? Então assim, o que eu poderia responder das perguntas que vocês têm a fazer para mim, né, sobre recuperação? Pastor, eu tenho uma dúvida em questão sobre a sua vida, né? Que como o senhor sempre fala para a gente, o senhor já passou por uma casa de recuperação. Passei por 6. Exato. Está recuperado hoje, está de pé. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor, por estar ajudando a todos nós. Só que, da mesma forma que eu acredito que nosso mundo espiritual tem que estar alinhado com a nossa vida, eu acredito também que há estratégias para lidar com o mundo atual do qual a gente vive, porque é um caos. O mundo lá fora é um caos, exatamente.
E o inimigo, ele usa isso em favor dele para nos oferecer pratos que vai nos influenciar, né? Tá? Para nos captar. Como que o senhor, com a mente cristã hoje que o senhor tem, como que o senhor tem das estratégias para driblar esses pratos que o inimigo oferece para o senhor não cair novamente? Bom, Brian, a tua pergunta é muito boa, tá? E a resposta para ela sempre vai ser encontrada na palavra do Senhor. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é que nada vai vir contra a nossa vida que a gente não possa suportar. Então, tudo aquilo que vem para me derrubar, para me dar uma rasteira, para me tentar pecar, né, eu tenho que ter toda a noção de que eu posso resistir a todas essas tentações e provações. Né, David? Então, assim, deixa o Guilherme lá, deixa ele tranquilo lá. O que nós precisamos compreender é que graça não foi derramada apenas para que Deus possa nos restaurar e nos levar para a eternidade, se a gente for pensar assim. Graça também foi derramada sobre a nossa vida para que a gente possa dizer não para o pecado. Tá? Tem muita gente que não entende a graça como isso, mas hoje nós temos autoridade para poder falar não, eu não quero. E essa autoridade a gente viu sobre a vida de José no Egito, a gente viu sobre a vida de Daniel na Babilônia, a gente vê pessoas que falaram, não, eu não quero a mulher de Potifar, eu não quero manjar de Nabucodonosor, tá? E sempre quando nós olhamos no mundo, existe uma cultura pagã dominante que quer implantar em todas as outras nações um sistema. Então a gente vê lá na época do Egito, eles queriam dominar e fazer todo mundo de escravo, depois a gente vê isso nos medo-persas, nos sírios, depois a gente vê nos babilônicos, depois a gente vê isso espalhado na Bíblia inteira, né? A gente quer tirar a sua característica e fazer você semelhante a nós. E nesse tempo não é diferente. Ser cristão nesse tempo não é motivo de aplauso para o mundo, ser cristão nessa época que a gente vive é motivo de zombaria, é motivo de piada, é motivo dos outros zombarem da nossa cara, rirem da nossa cara. Então tudo isso pega, tudo isso pesa. Tá? Então não é fácil ser um cristão autêntico e identificável, porque a maioria das pessoas estão questionando a nossa vida. Pô, cadê seu Deus? Ai, as profecias, Jesus não ia voltar, isso e aquilo, como é que fica tal? E o que nós temos que fazer? Paulo diz, eu até separei aqui o versículo, Romanos 12:2, que diz assim, não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus sempre foi boa, a vontade de Deus sempre foi perfeita, a vontade de Deus sempre foi agradável. O que mudou não foi nem o plano de Deus e nem o plano do mundo, que o plano do mundo ainda é me corromper, me moldar para que eu me corrompa. O plano de Deus é me moldar semelhante a Cristo para que eu seja abençoado. Mas o que mudou foi a minha mente. A minha mente que foi transformada, porque meu entendimento estava cego, eu não queria ouvir pai, eu não queria ouvir mãe, eu não queria ouvir pastor. Quantas pessoas que passaram pela minha vida me dando uma boa instrução, me dando uma boa palavra, que eu não quis ouvir essas pessoas. E aí, de repente, eu falei, pô, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou caminhando para o abismo, não tenho freio, estou perdendo minha vida, não, preciso moldar. Aí você pega um moleque de 13 anos que não queria obedecer pai e mãe. Aí você pega um homem de 29 anos obedecendo um pastor estranho que ele nunca viu na vida. Aí olha como isso, cara, me confrontou. O que era mais fácil para mim? Obedecer meus pais no amor ou ter que me submeter a um pastor que eu mal conhecia e muitas vezes na ignorância? Muitas vezes ali sem carinho, porque acontece, cara. É um homem que está cuidando de uma pessoa que é problemática, é folgado, é marginalizado, está toda hora metendo louco, era o que eu fazia. E aí eu falei, não, preciso mudar. E eu passei a entender que era melhor eu mudar minha mente para não moldar ao padrão do mundo. E isso fez com que eu desfrute das bênçãos do Senhor. Então, o José teve que falar não, o Daniel teve que falar não, o Paulo teve que falar não, o Tiago teve que falar não, o Haroldo teve que falar não. E o Haroldo está falando não nesse momento. Tá? Vocês estão contemplando muitas coisas que estão acontecendo aqui. Eu poderia colocar... Então, vamos fazer assim, vamos ceder do jeito que você quer, mas eu estou escolhendo servir ao Senhor com fidelidade.
Tá? Então, esse é o único caminho que tem para que a gente possa resistir. E eu falo isso não apenas na questão dos vícios, tá? Até para você que está ouvindo aí, mas na questão da mentira, na questão do adultério, na questão da prostituição, na questão da corrupção e qualquer outra coisa. Tá? Se a gente quiser ficar de pé, é falar não para o padrão do mundo e viver para a glória de Deus. Amém? Amém. Pergunta? Se eu souber responder... Não, pega o microfone para você falar aí com o pessoal aí. Boa tarde a todos, boa tarde, pastor. É você que está trocando ideia com a gente. Hoje muita gente tem o costume de dizer, a gente vive no tempo da graça, então a gente não liga para o tempo da lei ou para as coisas que estão escritas no Antigo Testamento. Tem lições para a gente tirar para a nossa vida no Antigo Testamento também, ou a gente só deve viver as lições que tem no Novo? Eu tenho que olhar para o que Jesus falou. Ele falou, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Tá? Então a gente vê que o Filho de Deus veio cumprir aquilo que estava determinado na lei. A gente vive na graça por causa de Cristo, não por causa do Novo Testamento. O Novo Testamento é a história de Jesus, dos apóstolos e da igreja. E uma palavra profética em Apocalipse daquilo que há de acontecer no futuro. Tá? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, não matarás. Vale ou não vale? Vale. Não roubarás. Não cobiçarás. Pecado terrível que está sobre a vida de qualquer pessoa que está sempre cobiçando. Né? Uma vez eu tomei uma repreendida do Senhor, estou andando no estacionamento do supermercado, eu vi aquele carrão assim, eu coloquei a mão, Deus, eu quero para mim, Senhor. Deus falou, é seu? Tira a mão do que é dos outros, vai trabalhar, vai ser fiel que eu te abençoo. É cobiça. De uma maneira muito inocente, não vou roubar ninguém para ter aquilo, mas olhei e desejei para mim. É cobiça. Então, assim, está no Antigo Testamento, né, e serve para hoje. Jesus, ele não veio, né, falar, isso aqui não serve para nada. Pelo contrário, Jesus veio praticar aquilo lá, mostrando para a gente que aquilo era o que Deus determinou para o homem, mais que a gente não conseguiria viver. É graça porque Cristo se fez oferta de sacrifício para nós. Mas a lei, eu creio que nós vamos olhar para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, né, e vamos entender muitas coisas que a gente deve fazer ou, né, não devemos fazer. Domingo mesmo agora teve um pregador aqui na Casa de Recuperação, ele trouxe a mensagem pregador de um só. Né, ele estava falando sobre essa questão de não importa quantas pessoas você vai ganhar, quantas pessoas você vai alcançar, mas que você possa se dispor a alcançar uma só pessoa. Eu lembro que ele usou o exemplo de Jefté, se eu não me engano, foi de Jefté? Foi de Jefté, que Jefté se precipita e ele fala para Deus, olha, se o Senhor me der a vitória, né, contra esse povo inimigo, se eu voltar para casa com a vitória, a primeira coisa que passar pela porta da minha casa eu vou sacrificar e vou ofertar para o Senhor. Então a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê ali, a gente não deve se precipitar com a nossa boca, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, a gente tem que pensar até naquilo que a gente vai oferecer para Deus. Né? Deus não tem prazer em sacrifício de tolo, então é melhor você não falar do que falar e não fazer. Então, a precipitação é uma das coisas que a gente encontra na lei e que a gente não deve praticar, hoje vivendo na graça. Caio Blá? Eu mesmo. Caio Oliveira, Caio Santos, Caio Raymond. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Caio Ovelha, vamos lá. Vamos lá. É uma coisa que, acredito que é uma coisa que me preocupa, acho que, ou todos, não sei, é uma coisa para minha. Eu quero saber, está quanto tempo que você, depois que você parou de usar, quanto tempo que você está limpo? 17 anos. 17 anos, amém. Nesse período, desde o começo até onde você está hoje, como que está sendo viver? Essa pergunta vale mais para o começo, na verdade, depois que você parou. Incrível. A vida ela é incrível. A vida ela é maravilhosa. A vida é um presente, é um dom. A vida é uma dádiva. A coisa mais preciosa que Deus deu para a gente é a vida. E a maior burrice do homem é escolher não viver. Porque acredito assim, eu no caso, eu aqui, eu não me sinto com vontade, me sinto liberto e tenho outra visão de vida. É claro, eu estou aqui também. Olha lá, né? Vamos lá. Essa questão da vida em Cristo ela é tão forte que eu estava ali dentro da casa de recuperação em santidade, obediência à palavra. Se você perguntasse para mim se eu queria sair, ir para casa, dar uma transada, fazer qualquer coisa assim, não, eu não queria. Cristo era suficiente para mim.
Eu estava literalmente em santidade. O máximo que acontecia de vez em quando ainda era um escape noturno. E a primeira vez que aconteceu, eu cheguei no pastor chorando. Pastor, pequei, a cama lá, pastor, do jeito que está. Ele falou, não, filho, você está vivo. Você está na idade madura, você é homem. Deus te fez para você. Né? Dentro do seu corpo existe a parte fisiológica que vai se manifestar naturalmente. Isso não foi pecado. Pecado é você, né, se tentar, você se aquecer, você se abrasar e você pecaria. Então, assim, eu estava ali totalmente satisfeito. Se você olhar para a vida de João Batista é um homem satisfeito, vivendo no deserto, satisfeito comendo gafanhoto, satisfeito vestindo pele de camelo. E aí você pergunta, né, para ele, quem é você, o profeta? Não. Quem é você, aquele que adivinha? Não. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. O cara está satisfeito porque ele encontrou o propósito que Deus tinha para a vida dele. E ele viveu isso tão intenso que quando Cristo é questionado, né, quem é João Batista para você? Ele fala, pô, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João. Ele veio para ser uma voz, ele foi uma voz. Tá? Então, a vida em Cristo, ela te satisfaz. Eu gosto muito de compartilhar isso com as pessoas, irmão, eu não oro pela minha prosperidade. Minha prosperidade já chegou, eu já sou abençoado. Eu tenho Cristo, eu tenho Jesus na minha vida. Ah, pastor, mas e as outras coisas? O que Cristo diz? Vão ser acrescentadas. Então, ele conhece a minha necessidade, ele sabe da minha luta, ele conhece a minha adversidade, ele sabe da minha dor, ele sabe dos meus problemas. Né? Lá em casa, lá, meus meninos gostam de tomar Toddy. É o que eles gostam de tomar. Só que, poxa, eles não acorda lá, o pai, ó, o Toddy vai acabar daqui 3 dias, hein? Traz uma lata de Toddy nova para nós. Não, isso daí é a Carla que já viu, já entra com providência lá para os meninos não ficarem sem o leite deles. Abre o armário lá, a lata está vazia. Então, a gente vê também, se nós, como homens, não sabemos dar aquilo que é mal para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não vai cuidar da nossa vida. E a gente fica vivendo uma vida baseada na nossa força, quando o nosso esforço tinha que ser permanecer no Senhor. Porque junto com Ele, todas as outras coisas vão ser acrescentadas, cara. Todas as outras coisas vão ser supridas. Tá? Então, Caio, viver depois de ter conhecido a Jesus foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Tá? E eu vivi a época de ter a mente muito fechada, tá entendendo? De só andar de terno e gravata, eu ia para a praia de terno e gravata se fosse necessário. Né? Mas aí também vem o amadurecimento. Cristo vem mostrar para a gente que viver nele é viver livremente. Tá? Então tudo isso daí, para mim, é fantástico, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ó o Andrezão de novo aí, ó. O André, se você está ouvindo a Maquita aí, irmão, é o André que está ali, mas a gente tem que fazer aqui, ele não pode parar lá. Fala aí, Paulo. Pastor, a minha pergunta é uma preocupação que eu acho que muitos crentes têm também, sobre o retorno de Cristo, né, para a gente estar preparado e tal, e rumores de guerra que falam na palavra, né, sobre o rio Eufrates também secar, e isso já está praticamente acontecendo. E o senhor que tem base bíblica para dizer, você pode falar um pouco mais, onde a gente pode encontrar? Rapaz, a gente vai encontrar isso aí entre Gênesis e Apocalipse. A gente vai encontrar esse retorno aí dele. Mas, por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu fico focando a Bíblia para ler escatologia. Tá? Para aguardar o retorno de Cristo, poxa e tal, será que ele está vindo agora ou não? O que nós encontramos na palavra, a gente vai ver ali a partir de Mateus 22 até o finalzinho, algumas coisas escatológicas, a gente vai ver Daniel capítulo 10, algumas coisas que são ali claras sobre o retorno de Cristo, as 70 semanas vão falar sobre isso, Apocalipse inteiro, né, fala sobre essa visão do Cordeiro, aquele que está no meio do candelabro, a visão que João tem de Cristo ali. Então, tudo isso a gente vê na palavra de Deus. Mas o que é mais importante para mim hoje, nesse momento? Qual é a necessidade de eu saber que Cristo está voltando? Tá? Cristo vai voltar amanhã. E aí eu corro para, deixa eu me santificar aqui, que amanhã ele vem. Então, eu não posso ficar de fora. Né? Eu acho que a frase que Jesus fala, não se preocupe com isso, ele vai vir como um ladrão. Nem o Filho do Homem sabe o dia, né, que o Pai vai enviar e cumprir todas as coisas.
leva nós a entendermos que o viver com Cristo é viver para a sua glória a qualquer tempo, tá? Se eu tivesse vivido somente esperando o retorno de Cristo, tá? Eu teria talvez perdido a oportunidade em 17 anos de desfrutar da presença dele aqui na terra. O que nós não conseguimos enxergar é que o plano terreno também é um plano de Deus. Tá? O pecado que vem alterar, né, esse plano de Deus na nossa vida. Mas o plano de Deus de viver com o homem, esse não é alterado. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que crê em mim, esse poderá chegar ao Pai e viver no reino de Deus. Então, mesmo vivendo na terra, eu entendo que o reino de Deus para mim já chegou. O que eu vou ver um dia, claramente, é o que Paulo diz: todo olho vai ver, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E eu preferi confessar que Ele é o Senhor agora, do que depois confessar que Ele é o Senhor sem esperança, né, de vida eterna ou salvação. Então, assim, pastor, tem guerra, guerra sempre houve. Desde quando o pecado entrou no mundo, a gente já vê irmão matando irmão. Tá? Pastor, mas a gente vai ver pestes. O que a gente pode falar, né, da gripe espanhola, da peste negra, do ebola, da AIDS, quando veio, né, doenças que arrasaram milhões de pessoas. Mas e o coronavírus? A gente teve doenças aí, talvez até piores que o coronavírus. Pastor, mas e essa, né, matança? Poxa, em nome da igreja, às vezes, os cruzados, quantas pessoas mataram? Então, por causa do pecado, essas coisas sempre aconteceram. O que nós enxergamos hoje, algumas profecias muito claras que estão na Bíblia, como você falou do rio que seca, como o mar morto que vai florescer em sua volta, e a gente vê um mar totalmente de sal, por isso que chama de morto, flores ali brotando e voltando a viver em volta dele, né, o lugar da morte está gerando vida. Então, essas coisas são para esse tempo. Tá? Elas estão dizendo que Jesus vai vir, é por causa disso que Jesus vai vir? Não. Quando essas coisas estão acontecendo, mostra que está muito perto a volta do Senhor. Eu não acredito que eu verei em vida o céu se abrir. Tá? Eu acredito que talvez a geração dos meus netos, né, terão o privilégio de ver o Senhor abrindo o céu e chegando como rei para arrebatar a sua igreja. Tá? Por que eu falo isso? Porque tem muito povo ainda para a gente alcançar. Tem muita gente que a igreja precisa chegar, tem muito lugar, né, que precisa ser visitado pelo poder de Deus. Então, assim, às vezes, qual que é o evangelho que a gente está vivendo hoje? O evangelho do egoísmo, que a gente entra na igreja para prosperar, quando a gente não entende que o que tem que crescer é o reino de Deus, salvando mais pessoas para que a gente possa viver mais rápido com Cristo. Tá? Então, até a nossa natureza, né, de visão do evangelho precisa mudar para que a gente venha viver essas promessas aí. Pastor, eu queria saber também de você o que significa para o senhor resgatar as vidas e o que significa para o senhor a de volta à vida. Resgatar vidas significa apresentar Jesus para elas. Eu acho que o resgate é poder apresentar Cristo para uma pessoa. E a de volta à vida, para mim, a de volta à vida, ela não foi a minha primeira casa de recuperação, né? Assim, hoje eu posso ser o diretor dela. O mundo me vê como proprietário, né, da de volta à vida, mas eu me vejo como um diácono. O proprietário dessa obra é o Senhor. Né? Então, me vejo como um diácono, um servo de Deus que está aqui administrando todas as coisas. Não tem a parábola dos talentos? Que o Senhor deixa, confia alguma coisa e depois ele volta para ver o que foi feito com aquilo que ele confiou, com o talento que ele confiou. Eu me vejo como aquele servo que pega o talento que eu não posso enterrar, né, com medo de perder. Eu preciso multiplicar o que ele deixou sobre o meu governo. Tá? Mas eu vejo essa casa viver coisas muito especiais na mão de Deus. A construção dessa igreja, a construção desse refeitório. Poxa, os mais antigos viveram aqui tempos tão difíceis, situações tão complicadas. Então eu vejo muito, muito, muito mesmo agir de Deus sobre esse lugar. Mas hoje, Tiago, eu vejo a de volta à vida como um ponto de romper. Por causa das ideologias, da filosofia desse tempo, o que a gente vê é o evangelho sendo muito confrontado. Só que é difícil ir lá no centro e fechar a porta de uma igreja. Tá? Então é mais fácil fechar uma casa de recuperação que prega o evangelho. Então aqui é fácil de chegar e vir fechar. Tá entendendo? Mas falta isso, falta aquilo. Poxa, cara, falta coisa em um monte de lugar. Eu fui no CAPS agora há pouco aqui. Eu prefiro entrar no escritório aqui do que na recepção do CAPS. Tá? Então, assim, é fácil fechar aqui. E a de volta à vida é um ponto de romper, porque se a gente conseguir passar essa fase difícil, cara, eu não quero apenas cuidar da de volta à vida,
Mas eu quero que a De Volta à Vida se torne um lugar para preparar o pastor das outras casas de amanhã, o líder da outra casa de amanhã, o diácono da próxima casa. Por quê? Porque não tem, cara, concorrência. Cara, a minha visão não é, mas o cara lá está internando tantas pessoas. Às vezes as pessoas pensam assim, não foi isso o pensamento. E aí, João, você não vai fazer nada? Jesus está batizando mais gente do que nós. Aí Jesus fala, convém que eu diminua e ele cresça. Então é isso. Então eu quero romper, né, para me preparar as próximas pessoas, levar essas pessoas a viver com Cristo abundantemente, né, e ver a casa cristã permanecendo aí para a glória de Deus. Amém? Gui está ali filmando a gente ali. Já estamos com quanto tempo aí, Gui? Consegue enxergar aí? 45 minutos, tá, pessoal? A gente tem que ficar aí abaixo, né, de 1 hora, então até 50 minutos e a gente vai fazer. E quero deixar aqui a derradeira. Quem que vai fazer a derradeira aí? Cleito vai fazer? Então, nós estamos orando por você, né? Mostrei hoje a oração do Rio de Janeiro para o Cleito ali, o Cleito... Miguel de bazuca na minha vida. Né? Mas foi benção. Fala aí, Cleito. Pastor, assim como o senhor falou que baseou a sua recuperação na Bíblia, no texto, a minha eu comecei a basear também em Romanos 8, onde nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E todas as coisas, antes da droga na minha vida, eu comecei a ter uma reflexão. Quando eu não usava droga, eu ainda mentia. Eu ainda desobedecia, mesmo sem a droga. Então me fez ter o pensamento de que a droga era só uma cereja do bolo, coisa que eu aprendi aqui, que é toda uma mudança de comportamento, toda uma história, toda uma vida, né? E mediante a isso, teve uma época da minha vida também que eu era da igreja, eu estava na igreja, eu estava tocando, eu estava limpando, eu estava ajudando, e para mim eu acho que não foi suficiente, porque eu acabei caindo no mundo das drogas, acabei experimentando os vícios, e caminhei nessa vida. Como eu consigo hoje entender ou saber que eu estou caminhando com Jesus de verdade? Eu sei que eu estou com Ele, que nada dessas coisas do passado vai ter força para me trazer de volta. É quando você consegue olhar para o que você está fazendo e você falar, Jesus faria a mesma coisa que eu. Tá? Isso é absurdamente diferente. Fazer parte de uma igreja e ser de Cristo são duas coisas totalmente diferentes. Tá? Quantos estão dentro da igreja, como eu também já estive dentro da igreja, eu já fui um adolescente dentro da igreja, eu já fui um jovem que transicionou entre as drogas e a igreja, mas eu nunca tinha sido de Cristo. Tá? Então, assim, quando nós olhamos para as nossas reações e a gente consegue entender, poxa, Cristo faria o que eu acabei de fazer. Ou quando eu tenho o senso de, o que Cristo faria antes da minha ação. E aí eu buscar agir como Ele agiria. Tá? Eu gosto muito de um pensamento que fala, o verbo tornou carne. E nós olhamos isso, que a palavra de Deus se tornou um homem e habitou entre nós. E nós estamos vivendo nesse mundo para quê? Para sermos semelhantes a Ele. Então, se a gente quer ser semelhante a Cristo, nós também temos que ser a palavra encarnada. Então, a nossa ação tem que estar dentro da palavra, o nosso comportamento tem que estar dentro da palavra, o nosso pensar tem que estar dentro da palavra. Olha só o que Cristo mostra para a gente no Getsemane, né? Senhor, está difícil, aparta de mim esse cálice aqui, ó, que parada dura que eu estou enfrentando, ó, que dificuldade que está aqui, mas seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade tirar, tira. Se for da tua vontade ficar, fique e me ajude a passar por isso. Então, assim, nós temos que olhar para a nossa vida, Cleito, e falar, Cristo agiria assim. Então, se Ele agiria assim, eu estou vivendo também para a glória do Seu nome. Isso é aquilo que define se realmente eu estou vivendo com o Senhor ou não. Porque, poxa, cara, quantas coisas a gente olha dentro da igreja que a gente não consegue enxergar na pessoa de Jesus. São muitas. Por exemplo, vamos pegar, e que assim, irmão, você entenda o que eu estou falando, tá? O nosso papo aqui é claro, a gente está trocando uma ideia limpa e eu estou formando os homens de Deus que vão voltar para a sociedade amanhã, então eu preciso falar coisas assim, tá? Vamos parar para pensar, um pastor hoje que está com o aluguel atrasado na igreja, conta para pagar, as contas pessoal dele está tudo enrolada, e aí chega 2 pessoas com oferta, um com a carrinhola de dinheiro e outro com uma moeda de cobre na mão. Esse pastor vai louvar Deus pela vida de quem?
Pô, livramento, glória a Deus. Ô, irmão, você não sabe como Deus está te usando para ajudar a obra. E talvez ele vá até desprezar a mulher do cobre. Em contrapartida, Jesus pega essa mesma cena e pergunta para os seus discípulos quem trouxe a maior oferta. Né? E aí ele consegue entender o que está por trás daquela vida. E ver que o que deu muito, deu daquilo que sobrava, não fazia questão, estando na vida dele ou não fazia diferença. Então, um montão que ele ofertou, para ele nada era a mesma coisa. Mas veio uma pessoa com o coração puro, singelo, a alma glorificando a Deus, com apenas uma moeda na mão. E aí ela vira e derrama aquela moeda no altar do Senhor e deixa como oferta de Cristo. Quem trouxe a maior oferta? Né? E os discípulos, foi ele. E aí Jesus vira e fala assim, poxa, não, foi ela. Ela deu tudo aquilo que tinha. Tá? Então, assim, é muito fácil você olhar hoje ações de pessoas que estão dentro da igreja que você não encontra essas ações na pessoa de Jesus. Então, o que define se realmente eu estou andando com Cristo, poxa, eu estou fazendo o que Cristo faria? Então, diante da proposta tentadora, eu estou negando, né, ou eu estou aceitando? Transforma essa pedra em pão, você não é o Filho de Deus? E aí, eu transformo ou eu vivo pela palavra que sai da boca do Senhor? Né? Me adora que eu te entrego todas essas riquezas aqui. Eu estou adorando Satanás ou eu estou confiando na promessa que Deus tem para a minha vida? Eu estou colocando Deus à prova em tentação ou estou me guardando no Senhor? Então tem que olhar, né, para a pessoa de Cristo e ver esses atos da pessoa de Jesus se manifestar em mim. Então a gente tem que encarnar a palavra e fazer a palavra ser viva através da nossa vida. Beleza, gente? Muito bom? Valeu? Isso aí, valeu? Gente, ó, muito bom estar aqui com vocês, né? Nós conversamos assim muitas outras vezes, até já cheguei a comentar com o David, com o Tiago, com o Kowaleski, que algumas conversas que a gente tem lá no escritório tinha que ser gravada, porque é muita coisa boa que Deus derrama sobre nós aqui a todo tempo, e a gente decidiu trocar essa ideia com você, trocar essa ideia entre nós aqui e te mostrar, né? Eu espero que você se envolva e que você possa fazer uma pergunta para o próximo Trocando Ideia, que a gente vai gravar na quarta-feira da semana que vem e publicar quinta ou sexta, a gente vai ver ainda como vai fazer, mas que você possa participar com isso. E vocês, rapaziada, obrigado por dar a cara de vocês, por permitir a imagem de vocês, por contar a história de vocês. Eu acho que isso é muito importante, né? E gostaria muito que na próxima semana a gente pudesse estar com esse mesmo time aqui, falando das mesmas coisas para o Senhor. Tá bom, gente? Se você quiser nos abençoar, na descrição do vídeo aí tem chave Pix, tem maneiras de você encontrar a gente. Não se esqueça que o nosso canal tem vários vídeos, pregações, podcast, entrevista, palavra de psicólogo para a gente. Então, Deus tem usado esse canal para abençoar a vida de muita gente. Faça a sua inscrição, deixe o seu like, compartilha isso, porque dependência química tem cura. E a De Volta à Vida é uma ferramenta de Deus para essa geração, para que o homem cativo possa ser liberto em Cristo e viver para a glória do seu nome. Deus abençoe, um abraço, até quarta que vem. Beleza?